Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio da Chai Futebol às 5. Hoje, pela primeira vez, começamos com a transmissão no Chai Futebol às 5, a transmissão em direto. Aproveito para vos dizer que exatamente a página que estão a ver é a página onde têm que fazer like e poderão, a partir de agora, ver sempre lá os diretos. Temos também a página do YouTube, que nos está a aparecer aqui, em que podem fazer follow e recebem um e-mail sempre que é colocado o vídeo de cada episódio. Hoje, com um convidado diferente, porque tem sido essencialmente à base de treinadores. Hoje convidamos o presidente de um clube, do Clube Desportivo de Ponte, portanto, Filipe Oliveira, com muitos anos de ligação ao clube, já há mais de 20 anos que trabalha com o clube, e presidente desde 2017, sendo que já teve uma passagem como presidente em 2019, 2009, 2010, sendo presidente de uma comissão administrativa. Portanto, vamos ter uma conversa um bocado diferente do que é normal no programa, mas é também um ator do futebol e por isso também faz sentido ouvir outros atores. Filipe, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite. É sempre importante também ouvirmos outros atores, sendo que isto pretende ser um programa sobre futebol e sobre alguma atualidade, essencialmente sobre o Covid, mas é importante também termos alguém que dirige um clube e para nós também percebermos qual é a visão de alguém que está à frente dos destinos de um clube. Muito obrigado por teres aceito o convite. E começávamos precisamente pelo Covid-19. Como é que estás a lidar com isto tudo enquanto cidadão? Se estás por casa, se o trabalho te obriga a sair, como é que estás a viver esta quarentena? Muito boa tarde. Antes de mais, eu agradeço pela oportunidade que está-me a dar, a mim e ao Clube Desportivo da Ponte, por conversarmos aqui um pouco e darmos um pouco também mais a conhecer algo a toda a gente que nos esteja a ver. Sem dúvida alguma que isto é um tema que nos deixa um pouco todos um bocado sensíveis e é óbvio que estamos aqui gente ligada ao futebol, mas claro que tudo aquilo que estamos a passar, tudo isto ultrapassa o futebol. Infelizmente, por questões profissionais, a minha questão profissional, e toda a gente está um pouco resguardada em casa, passa-se mesmo comigo. Tenho tirado às vezes um tempinho para ter que ir ao clube tratar de alguns assuntos, porque, como deves entender, estamos na situação que estamos, o país, a Europa, o mundo, mas o clube também não parou por completo. Agora, esta situação toda mexe com toda a gente, eu não sou exceção. Por vezes chegámos a uma altura que ficámos até sem grandes palavras para descrever um pouco tudo aquilo que estamos a passar. A nível desportivo, vou-te ser sincero, Daniel, tenho pensado no momento que estamos a viver, mas muito sinceramente nem te consigo bem descrever o sentimento que poderemos ter, porque é como eu te disse, apesar de tudo aquilo que estamos a passar, acho que ultrapassa o futebol. E então chegamos a um ponto que começámos a pôr o futebol quase, não digo para segundo plano, mas quase, ou o desporto em si. Na minha opinião, isto não vejo quando é que poderá ser ultrapassado. Se não vejo, estou aqui a ter esta conversa contigo e só consigo fazê-lo de uma certa forma como faço toda a minha vida. É ser sincero. Não estou aqui para dizer coisas para tentar agradar só aos outros, para ser simpático, porque se assim fosse... Sim, também foste convidado porque não és politicamente correto, porque senão as coisas não têm grande interesse. Exatamente, já me conheces minimamente e eu digo isso porque isto por vezes eu entendo que pessoas que estejam ligadas ao futebol às vezes tenham que, e por exemplo no meu caso estou a dirigir um clube, tenho uma certa responsabilidade,
por vezes sei que as pessoas tentam ser simpáticos naquilo que dizem. Eu não fujo à regra, mas a minha simpatia é sempre no sincero e naquilo que sinto. E referente a esta situação que estamos a passar e referente ao futebol, muito sinceramente não vejo como é que isto poderá poder chegar ao fim a nível de época desportiva. Muito sinceramente, é a minha opinião. Infelizmente, porque sei que toda a gente, aliás, ninguém queria estar a passar por esta situação, mas já que a estamos a viver, sei que mesmo assim toda a gente está ligada ao futebol, queria simplesmente uma única coisa, é que isto chegasse ao fim dos campeonatos. Mas na minha opinião, muito sincera, não estou a ver como. Pelo menos ao nosso nível, porque as pessoas têm que entender que há dois níveis e duas realidades. Sim, mas antes de entrarmos, e se me permites, oh Filipe, porque senão comes-me aqui algumas perguntas. Antes de entrarmos aí na questão dos quadros competitivos e como é que eles poderão ficar, eu perguntava-te se, porque eu nem sei quantos dias é que o novo treinador treinou com a equipa, mas o grupo de trabalho está de alguma forma a trabalhar em casa, está de alguma forma a trabalhar? O grupo de trabalho está a trabalhar em casa, isto não é, com indicações da equipa técnica, no qual eles têm entregue ou enviado para o grupo de trabalho um plano dentro daquilo que é possível da nossa realidade. E a esse nível, sim, tenho conhecimento, tenho falado com o meu pessoal que está também ligado ao futebol e tenho tido contactos com uma pessoa ou outra e temos tido conhecimento que eles estão, pelo menos é o que nos é transmitido, que eles estão dentro dos possíveis deles a fazer os trabalhos que nos são enviados. Sim, mas para o ponto, não é? O líder destacado, está a 4 pontos do segundo classificado da divisão de honra da AF. Desculpa, Daniel, mas peço desculpa, não está a chegar com perfeição o que me estás a dizer. Estás a ouvir melhor agora? Sim. Pronto, estava-te a dizer que o ponto, estando a 4 pontos do segundo classificado na divisão de honra da AF Braga, esta questão do que pode acontecer com os quadros competitivos, a extinção ou não do campeonato, a paragem definitiva do campeonato, isto traz implicações muito grandes para alguém que está em primeiro e que quer subir. Não, sem dúvida alguma que traz. E traz porque, assim, é óbvio que desde o início foi um objetivo claro, a gente tentou a subida da divisão. Construímos um plantel com essa finalidade. Eu sei perfeitamente que há outros candidatos também e outros plantéis que foram construídos para tentar subir a divisão, mas uma coisa é certa, durante este campeonato fomos a equipa mais vezes estivemos em primeiro lugar, em lugar de subida. Aliás, posso dizer que tivemos tantas vezes, ou tantas jornadas, quanto as outras 3 equipas também tiveram em primeiro lugar. E claro que se chegássemos ao fim agora, infelizmente, não queríamos que o campeonato terminasse desta forma, mas se infelizmente terminar da forma como está, sem dúvida alguma, se não for atribuídos subidas de divisão, vai ser uma tristeza muito grande para nós, porque achámos perfeitamente que trabalhámos para isso, estávamos a trabalhar para isso, continuámos à frente e claro que o nosso objetivo era subir a divisão, que acaba por ser uma época deitada fora, todo o trabalho, todo o investimento, todo o empenho, envolve muita coisa no qual vai nos deixar muito desiludidos, muito em baixo, mas teremos que esperar para ver o que é que... Mas o que é que achas, por exemplo, nas associações que estão aqui mais próximas de nós tivemos 2 comportamentos distintos em relação às tomadas de decisões. Isto é, tivemos a Associação de Futebol de Braga, que decide terminar com os campeonatos da formação, ainda não chegaram aos séniores, presumimos, se calhar deve ser também a tua opinião, que mais uma semana, 15 dias, eles tomarão uma decisão. E depois tivemos a Associação de Futebol do Porto a tomar uma decisão diferente, em que dentro da formação os clubes que estivessem em primeiro lugar nas questões de acesso aos campeonatos nacionais, porque aí precisam obrigatoriamente da autorização da Federação Portuguesa de Futebol, né, e a alteração dos quadros competitivos da Federação Portuguesa de Futebol, mas
sobem as equipas que estavam, por exemplo, porque eles lá é diferente, eles têm, não têm honra na formação, têm primeira divisão e segunda divisão e várias séries, e por exemplo, quem estivesse em lugar de subida na segunda divisão subia para a primeira, e uma tomada de decisão da Associação de Futebol do Porto de Braga igual à Associação de Futebol do Porto aplicada nos séniores faria com que o ponto subisse, por exemplo, não é? Achas que estas diferenças de decisões em associações tão próximas, não é? E portanto estamos a falar das duas maiores associações do país, em conjunto com Lisboa, são as maiores associações do país. É estranho estas decisões diferentes por parte das associações. Claro que na realidade posso dizer que também posso achar um pouco estranho. A explicação para essas tais decisões não consigo encontrar. Agora, Daniel, isto muito sinceramente, estou em primeiro, estou em lugar de subida. Se me perguntares o que é que eu acho, vou-te dizer que acho que a Associação do Porto está correta. Se estivesse em terceiro, certamente não teria a dizer. Estou a ser sincero contigo. Sim, eu acredito que sim, mas isto ultrapassa um bocado a posição em que estás, em posição em que estás neste momento. Quer dizer, isto é muito ingrato. Claro que no meio disto tudo, a decisão que a Associação do Porto tomou, no caso de subidas e não descidas, no modo geral, acaba por atenuar um pouco de certa contestação. Digo eu. não, o que eles dizem é, para quem não está a ouvir perceber, o que a Associação do Futebol do Porto diz é: ninguém desce, Ninguém desce, exatamente. sobem os clubes que estão em lugares de No subida, lugar de subida, sim. com a exceção dos clubes com subida aos nacionais, porque aí depende da Federação Portuguesa de Futebol. E que depois alargam o número de equipas em cada quadro competitivo para caber esta gente toda, né? Porque imagina, na nossa realidade, se a Associação de Futebol de Braga decidisse uma decisão igual, subiriam duas equipas de cada série da AF, da Divisão de Honra, né? E ninguém desceria, portanto teriam 22 equipas na próxima época na Pro Nacional. Daniel, isso agora é óbvio que isto é muito ingrato e estou a ser. E este programa está a ser visto por muita gente. Ok, mas se imagina-se por acaso sobe só quem vai porque na realidade só quem vai em primeiro, não é? Só acaba por subir duas equipas, certo? Para a próxima época. O Pro Nacional, mas nem que subisse as quatro. Mas sabemos os dois que o mais provável este ano era subirem os quatro primeiros classificados das duas séries. Aliás, os dois primeiros classificados de cada série. É isso que eu estou a dizer. Pronto. Os dois primeiros classificados e depois poderiam subir os dois segundos. Mas partindo do princípio, imagina que sobem só duas equipas, a Pro Nacional para o ano poderia ter só mais duas equipas. E para o ano iriam ser 6. Não seria nada assim. Agora, também sei que isso poderá ter um pouco de interferência. A decisão da Federação Portuguesa de Futebol. É óbvio, Daniel, que se a Federação Portuguesa de Futebol vai tomar uma decisão um pouco baseada também no CNS, vai ter que pensar o que vou fazer no CNS. E não tenho dúvidas que, porventura, se eles acharem por bem que devem subir a equipa do Pro Nacional para o CNS, então aí acredito que irão dar seguimento à divisão de honra. Isso é óbvio. Agora, também acredito que eles vão aguardar, a Federação Portuguesa, a Associação de Futebol Braga, irão aguardar para os desenvolvimentos que vai dar a Federação Portuguesa de Futebol. E referente àquilo que pegaste neste tema logo no início, também não tenho dúvidas que em princípio 2 a 8 dias, mais tardar, já deveremos ter alguma solução. Alguma solução, porquê? Porque, repara, eu já vi pessoas a dizer um pouco de tudo e mais alguma coisa. Mas em que é que tu acreditas? Em que é que tu acreditas em relação à decisão que pode ser tomada? Em relação aos campeonatos nacionais? Acredita que é muito ingrato. Sei que eles têm tenho conhecimento e sei que eles têm várias situações em cima da mesa no qual estão a analisar o melhor, porque eles têm que olhar no modo geral, não podem olhar para o popular e sei perfeitamente. Sim, eles têm que olhar para a floresta e não para a árvore, não é? E eles são pessoas competentes e sei que estão a trabalhar nesse sentido. Daniel, muito sinceramente é como eu digo, acho que o ideal seria mesmo eles, em relação ao CNS para a segunda liga, não faço ideia o que é que eles poderão decidir. Agora, em relação ao Pro Nacional, irá subir certamente o campeão, na minha maneira de ver, fazeria todo sentido, e se assim fosse, certamente, então aí sim,
na divisão que nos diz respeito, iria subir para o Pro Nacional. Agora, como eu digo, Daniel, acho que esta semana vai ser muito importante e até ao final desta semana, início da próxima, tenho quase a certeza que vamos ter fumo branco em relação a esta situação toda. Muito bem. Olha, e entrando aqui no ponto, começando pela formação, vamos começar pela formação, esta conversa. O que é que está a ser feito no ponto em relação à formação? Olha, Daniel, tenho uma reunião marcada para sábado de manhã com o pessoal da formação, porque muito sinceramente... Espero que seja videoconferência, para a malta não ter sido caso. Mas muito sinceramente, não, por acaso temos essa reunião marcada. E muito sinceramente, porquê? Porque também estávamos a aguardar um comunicado oficial da Associação de Futebol do Braga. Porque até agora, até ontem, julgo eu, o que estava a ser feito e dito era dito, pronto, ok, base da Federação, mas na realidade temos aqui um conhecimento, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu uma coisa e a Associação de Futebol do Porto, por acaso, decidiu outra, por exemplo. Pronto, por isso estávamos a aguardar também o comunicado oficial da Associação de Futebol Braga e mal saiu esse comunicado, marcámos logo uma reunião de imediato e teve de ser passado porque ainda tem elementos que fazem parte da formação no qual trabalham, por isso, melhor dia, mas já estava a ser tudo pensado, o que é que temos que fazer, o que é que não temos, pronto, e isso vai ser uma decisão que nós vamos tomar agora no próximo sábado. Sim, mas a pergunta nem era muito relacionada com um futuro imediato, isto é, para onde é que o ponto quer ir a nível de formação, a médio prazo, a longo prazo, o que quiseres responder, isto é, deixa-me falar de um projeto de formação, se existe um real projeto de formação, se o ponto na formação sabe para onde é que quer ir, sabe, porque na formação nós sabemos os dois, é tudo a médio e longo prazo, não é? Tomam-se decisões hoje para dar frutos bem lá para a frente, porque nós vemos o ponto, isto a ser muito sincero contigo, nós vemos o ponto com uma pujança muito grande em todas as frentes, quer a nível de estrutura, quer a nível de equipa sénior, quer de todas as condições que achamos que, pelo menos quem está de fora, que vê o ponto a ter. E em relação à formação, porque sei que isto é tudo a médio e longo prazo, só vai haver frutos, só vamos ver os frutos do trabalho, por exemplo, deste mandato, se calhar daqui a 4 ou 5 anos. Esse trabalho não é tão visível e, portanto, era sobre isso que eu gostaria que tu falasses, até para elucidar as pessoas do trabalho que está a ser feito. Exatamente. Por acaso, fizeste uma pergunta ainda bem, e muito interessante, porque quando eu assumi o ponto, isto vai fazer agora 3 anos, a nível da formação, não é que estivesse mal, a transição é que foi muito mal feita e então eu perdi muita parte da formação. E então tracei um dos objetivos para a formação. Primeiro eu queria aumentar o número de atletas, fui aumentando e fui tentando com calma construir aquilo que me interessa para daqui, como disseste muito bem, de certo a 5 ou 6 anos. Eu entendo a tua pergunta, porque normalmente, mesmo a nível de formação, o que é que as pessoas estão atentas? Estão atentas dos escalões mais altos, júniores, juvenis, iniciados, e nós começámos de uma forma que eu acho também que é correta, quando temos uma formação que está um pouco alagada, que é, eu não tenho dúvidas que daqui a 5 anos, 6, o ponto de se manter estes atletas que têm, aliás, para o BEC, pronto, nos torneios que existem, que há, porque infelizmente para já ainda não há mais que se possa ver a não ser a esse nível, todos os miúdos que nós temos de equipas de petizes, traquinas, Benjamin, já começa a aparecer ali um trabalho bem feito, e no qual esses miúdos, se derem continuidade do Ponte, daqui a 6, 7 anos, não tenho dúvidas que o Ponte tem um leque de jogadores da formação, tem uma boa formação, quando falamos disso, a nível de equipa de júniores, que neste momento, isso não me preocupa, porque eu não consegui fazer uma base de baixo para cima, e então, como isso está a ser feito neste momento, é como eu digo, todos os anos os miúdos estão a subir um escalão e não tenho dúvidas que daqui a meia dúzia de anos o Ponte tem uma equipa forte de júniores, daqui a 4, 5 anos ou 6, e não tenho dúvidas que daqui a 6 anos, 7, o
Ponte possa ter uma equipa de futebol sénior construída à base dessa formação. É esse o vosso projeto? É essa a vossa ideia daqui? Daniel, eu vou-te demonstrar que é essa a minha ideia, vou-te explicar. Eu para te explicar vou ter que falar agora dos séniores, mas vou-te explicar como é que é a minha ideia. O ano passado preocupei-me muito em tentar ir buscar atletas que fizeram parte da formação do Ponte e estavam perdidos por outros clubes, com qualidade, ok? Este ano fiz exatamente igual. Este ano posso dizer que tenho um dos atletas que estava na formação do Vizela. A minha preocupação ano passado era o último ano de Júnior. Foi acompanhar, mas não precisava de acompanhar muito porque conheço. Passou também pela formação do Taipas, quando saiu do Ponte. E, entretanto, a primeira coisa que eu fiz, aliás, durante a época, sem querer prejudicar o atleta, isto é, se tiver um projeto mais aliciante, outras divisões, ok, mas quando digo outras divisões refiro-me a CNS, porque às vezes é um erro muito grande e ele não querer ir de certo para um ponto ou para uma erro e para o Pro-Nacional. E a primeira coisa que eu fiz foi logo buscar um desses atletas, mas não fui buscar só porque ele fez formação no Ponte. Isto é, fez formação no Ponte porque tinha qualidade. Tinha um atleta a treinar na equipa sénior do Ponte, também fui lá buscar que era Júnior. Era a nossa intenção ele vir para o Ponte, mas sempre a treinar com a equipa sénior para amanhã ser atleta dos séniores do Ponte. Pronto, infelizmente ou felizmente surgiu uma oportunidade aqui a meio para ele ir representar um clube, uma equipa B, e o miúdo quis e eu não estou aqui para travar ninguém. Simplesmente tinha um projeto com esse miúdo, tinha sem dúvida alguma, alguém que fez formação também no Ponte, que eu conheço há meia dúzia de anos. Posso dizer que neste momento também tenho um dos guarda-redes, por exemplo, dos Júniors, que veio para o Ponte, que fez formação no Ponte, chegou a ir para o Aves, era titular, guarda-redes titular dos Júniors do Aves. E o miúdo quis sair do Aves, pronto, lá está, saíram os amigos, isto e aquilo, então eu convenci-lo e ele gostava de vir para o Ponte, mas com a intenção de que era treinar também aqui para a sénior do Ponte, porque era um miúdo que fez formação no Ponte, e então ele gostava eu gostava que ele também desse seguimento, e é um miúdo com qualidade para dar seguimento para a equipa sénior. Isto quero dizer o quê? Isto demonstra um pouco que na realidade nós estamos atentos, e com esses outros, e aliás tenho neste momento um plantel sénior também, um atleta que o ano passado jogava também na divisão de honra, e eu fui buscá-lo propriamente também por causa disso, porque era um dos atletas também que fez formação no Ponte e tem muita qualidade. O que é que eu quero dizer com isto? Isto quer dizer que a minha direção está a nossa intenção fazer esse trabalho de baixo para cima, e prova é que nos preocupamos em buscar atletas. Como sabes, é bem claro, temos um objetivo na equipa de subir e é ir buscar atletas que passaram também pelo Ponte de formação há bem poucos anos atrás, quase de qualidade, ficando com esses atletas meia dúzia de anos, mais 3 ou 4 que venham da formação, facilmente daqui a meia dúzia de anos podemos ter uma equipa do Ponte forte, sénior, com miúdos formados, quando informados ao jogar passar pela formação do Ponte e que tiveram que sair porque tinham muita qualidade. Sim, temos um exemplo, conheces perfeitamente mais um atleta também que passou pela formação do Ponte, o Serginho, no qual também fui buscá-lo, porque foi o miúdo que eu vi também a crescer no Ponte, entretanto com muita qualidade, foi para a Vitória de Guimarães, andou no Moreirense, infelizmente com uma lesão, podemos dizer que era um jogador, e não tenho dúvidas, que é um jogador que rapidamente irá estar nos campeonatos profissionais. Fui buscá-lo também porque tive a oportunidade e é um jogador de muita qualidade e passou pela formação do Ponte. Sim, mas nós, treinadores, neste programa temos conversado muito sobre estas questões da formação e sobre o processo formativo. Acredito que realmente haja essa proposta, esse objetivo de querer chegar, mas nós falávamos aqui, treinadores, que muitas vezes os clubes não têm Imagina que temos um treinador que chega novo para os iniciados, por exemplo, e o clube passa-lhe informação, diz-lhe: nós seguimos este caminho, é este caminho que queremos trilhar, e ele analisa aquilo e percebe qual é o caminho do treinador. Nós falávamos muito sobre essas questões, porque é uma coisa que falta em muitos clubes. Se tirarmos, se calhar, os principais clubes daqui do nosso concelho, distrito, falta em muitos clubes, e a pergunta ia muito em relação a isso, se há realmente, porque, ok, trazer júniores para séniores é importante, mas o processo de formação, percebes? Isto é, se vocês querem credenciar a vossa formação, se querem, se
se têm um perfil definido de treinador do ponto na formação, se têm um perfil definido do jogador que querem ter, se têm, percebes? Essas questões todas que para nós são importantes, para mim são importantes. O ponto tem isso, o ponto está a trabalhar nisso. Neste momento, Daniel, temos gente na formação com capacidade, no qual o ano passado meti mais um elemento, para me tentar também libertar um pouco mais para mim, para outras situações, meti mais um elemento no qual da nossa direção, também que trabalhou em vários clubes, tu fizeste, como treinador, por exemplo, e coordenador de formação, já passou por alguns clubes, por isso também tenho experiência nesse campo. Metemos o ano passado para quê? Para começar precisamente a fazer esse tipo de trabalho. Para começar no qual, na realidade, porque, Daniel, eu acredito nos trabalhos, mas não é chegar ali e fazer hoje. Porque não é Isso fácil. não dá, Então, sim. Isso não é nada fácil. É tudo demora tudo tempo. E muito sinceramente, temos uma das situações e tudo aquilo que irá ser feito. E este ano já vamos poder dar um passo mais importante no quadro, já está a trabalhar nisso, na situação da formação e de sabermos na realidade o que queremos para a formação do Ponte. Agora, derivado a vários fatores e derivado a várias situações, nomeadamente uma delas neste momento que irá ser colmatada, por isso é que este ano já vamos poder trabalhar de certo uma realidade por causa do sintético e das condições. Daniel, este ano sim, este ano podemos dizer que na realidade essa pessoa já está a trabalhar nesse sentido de querer coordenar melhor e o que é que pretendemos na realidade para a formação do Ponte. Agora, é um processo que durante este ano ainda vai começar a ser implantado e depois, claro que na realidade, para uma próxima época, é que aí sim já poderá começar a colher frutos a todos os níveis. Sim, mas já é bom existir essa preocupação, percebes? Pelo menos eu vejo isso Sim. de uma forma muito positiva. É do conhecimento que nos escalões de base, portanto, traquinas, benjamins, que o Ponte tem resultados bastante aceitáveis na sua formação e depois e lá está, isto vem de encontro à resposta que tu destes, não é? Quer dizer, nós começamos a trabalhar desde base e isto vai demorar tempo a eles chegarem lá acima enquanto equipa, não é? Mas, por exemplo, passa-te pela cabeça a médio prazo começar a fazer contratos de formação com os jogadores que tu achares que são importantes? Daniel, muito sinceramente, ainda não pensei nisso. Não te vou dizer que sim, eu ainda não pensei nisso, não falei lá com o pessoal da coordenação sobre isso. Quando digo não pensei, isto é, não abordei o assunto mesmo. Agora, claro que tudo isto que me estás a perguntar faz sentido. Quando digo não pensei, isto é, não pensei ao ponto de chegar a conversar sobre isso com eles. Agora, sem dúvida alguma que faz sentido e cada vez mais, mas também deveria de haver outras formas para podermos proteger esses mesmos atletas aos clubes. E o que é que tu achas disso, desta única forma de proteger, segurar os miúdos? Daniel, isto claro que isto acaba por desagradar um pouco, mas infelizmente é a realidade que nós temos. É a realidade, essa é a realidade. Não lhe podemos fazer, porque isto é constantemente a esse nível, a esses miúdos que nós temos, tu disse, traquinas, isto são abordagens diariamente, que é uma loucura, e na realidade isto só federações ou as associações é que poderiam começar aqui a tentar proteger um bocado também os clubes nesse sentido, mas para já, sinceramente, não há muito a fazer. Sim, porque isto entronca nas leis internacionais e nas regras da federação é muito complicado. Muito bem. Olha, e agora a equipa sénior? É inevitável de fazer-te esta pergunta. O que é que se passou com a anterior equipa técnica do Ponte? Daniel, há muita gente que diz que o futebol, ou o desporto, mas até mais o futebol, é interessante por isto tudo. Primeiro que não sabe qual é o resultado, vai ser um jogo que não sabe o resultado, e isto é mais um dos capítulos também que é interessante por isto tudo. Daniel, isto muito sinceramente, antes de mais, quero-te dizer que eu tinha uma excelente equipa técnica. Achámos nós, ou temos a certeza, que foi a aposta acertada. Infelizmente, isto como deves ter conhecimento, porque é público, partiu da equipa técnica em achar que chegou ao fim. Depois, claro que, Daniel, vou ser sincero, há conversas que depois eu tive vídeos com eles e há conversas que tive com eles que isso nunca,
faz parte da minha personalidade. Há conversas que tenho... São do fórum interno do clube, não é? Claro, Sim, eu percebo isso, mas concordas? Não é vulgar o treinador estar em primeiro lugar e sair de uma equipa, não é? Não é vulgar acontecer. Não há grandes explicações, o que é que querias que eu te dissesse? Não mandei a equipa técnica embora, a equipa técnica achou por bem, pronto, que era o momento de saída por vários fatores, no qual conversámos sobre algumas situações, mas na realidade, pronto, só tenho a dizer até que se eu continuar aqui alguns anos no ponto, quem sabe ainda tenho a mesma equipa técnica um dia mais tarde a trabalhar, quem sabe. Por isso, o que eu quero dizer com isto, Daniel, é que as portas ficaram sempre abertas, temos que respeitar as decisões das pessoas. Agora, como eu digo, o futebol é interessante também com isto mesmo. Claro que isto dava, se fosse a nível profissional, isto dava para andarmos aqui a falar durante 2 meses ou 3, porque na realidade está em primeiro e sai, o que é que se passa? Quase no final do campeonato, ter-se mais. O que é que se passa? Mas pronto, mas em relação a isso é como eu digo. Claro, aconteceu uma vez no nosso campeonato, no nosso campeonato profissional, não é? Na Primeira Liga, e ainda hoje se fala, e isso já foi para aí há 20 anos, percebes? Não é vulgar acontecer. Foi daí a pergunta. Não é vulgar, mas pronto. Também não estava à espera que tu me fizesses grandes revelações em relação a essa matéria, mas era uma pergunta inevitável, percebes? São conversas pronto, claro. que a gente teve e faz parte da minha postura e por isso são conversas que ficaram entre nós. Muito bem. E diz-me uma coisa, vocês nesta época já vão na terceira equipa técnica, né? Vocês definem bem o perfil do treinador que querem, têm preocupações também que o perfil entronca até naquelas questões da formação que tu falaste. Como é que funciona isso? Daniel, isso é tão verdade que se porventura tiveres a possibilidade de analisares as entrevistas que eu dei quando aconteceram isso, as mudanças, só há uma coisa que eu sei, é o perfil. Eu quando sai um treinador, hoje sai um treinador, já só sei uma coisa, é o perfil do próximo treinador. E atenção, o perfil vai variando da altura, das circunstâncias. Sim, claro. Porque na altura, quando mudei para o segundo treinador, sabia perfeitamente que queria um perfil exatamente como tinha o mestre João Fernando. Okay? Nunca podia ter um perfil igual à equipa técnica que eu tinha anterior. Agora, com esta mudança, a primeira coisa que fizemos, exatamente, o perfil. Que tipo de perfil é que pretendemos? Definimos o perfil, rapidamente chegámos ao homem que pretendíamos. A minha preocupação logo quando me sento com os meus colegas para falar disso, do futebol, é logo o perfil. Aliás, quando acontece alguma coisa desagradável, infelizmente eu funciono assim. Acontece, já estou a minha cabeça a trabalhar nesse sentido. Sim, Filipe, mas eu também ando no futebol, não é? E também sei como é que essas coisas funcionam, não é? Depois há o amigo que liga para recomendar o amigo, depois há o empresário que liga para recomendar o treinador X, Y, Z, depois há não sei o quê, há não sei o que mais. E por vezes altera até um bocado o pensamento dos clubes, não é? Nós vivemos os dois no mundo do futebol e sabemos que essas coisas acontecem. Embora haja outros clubes que não, são muito fiéis à sua linha de pensamento e são eles que definem e não sofrem interferências. Acho interessante essa pergunta, porque na realidade, por muito que tu até possas saber qual é a minha resposta, é interessante porque está muita gente a ouvir. Daniel, sabes perfeitamente que em relação, eu quando digo à minha direção ou à minha equipa que lidera o futebol sénior neste caso, sabes perfeitamente que isso connosco não funciona e não funcionou. Tu deves ter conhecimento, por exemplo, não me recordo. Eu tenho conhecimento de muita coisa, já nós começamos muito sobre futebol, os dois. Só que não posso, como é evidente, tenho de colocar as questões que eu acho que são pertinentes para quem nos está a ouvir, percebes? E é isso que eu estou a dizer, por exemplo, tu também tens conhecimento, e não tens conhecimento só da boca, tens conhecimento de dados que te foram mostrados. Quando mudámos de equipa técnica para a segunda vez, tivemos 32 ofertas. Por isso, repara, demonstra um pouco que na realidade nós sabemos o que queremos e nós tínhamos a nossa ideia muito bem vincada, e tu sabias disso. Tínhamos a nossa ideia muito bem vincada e agora foi exatamente igual. Agora, não te vou dizer que tivemos aquelas ofertas todas, não, isso era mentira. Tive algumas, tive pessoas amigas, mas, Daniel, mal saímos de uma, tentámos logo resolver o problema. Definimos o perfil, falámos o nome da pessoa, conversámos, o consenso
partimos para ela, e então mas eu sei que é verdade, sei que funciona muito assim. Aliás, já presenciei as situações do passado do Ponte, no qual eu estava presente, não fazia parte, estava presente, me pedem uma opinião sobre um treinador, eu dei-lhe a minha opinião sobre o treinador. Sim. Entretanto, E as ideias mudavam, não é? esse treinador chegou a ser confirmado por mensagem, que eu estava com outra pessoa, que o fulano ia ser treinador do Ponte, e por incrível que pareça, 3 horas depois tudo mudou. Pois. E que depois deu uma confusão tremenda, e eu, pronto, felizmente connosco isso não acontece, mas sei perfeitamente que é um pouco assim. Mas aí, lá está. Aí, na minha opinião, são pessoas que não têm ideias fixas e não sabem na realidade o que querem. Porque às vezes estamos a falar, eu quero o treinador A, e na realidade, porque veio alguém e me indicou o treinador B, até com um perfil totalmente diferente, e eu aceito. E eu penso assim, não, o que é que eu estava aqui a fazer? Pois, Alguma não. coisa aqui está errada. Se tem um perfil idêntico, até compreendo, porque, pronto, olha, aconteceu. Ora, um perfil praticamente opostos. Como é que é possível? Eu tinha uma ideia, e porque veio um amigo falar. Não, connosco no Ponte é assim que funciona, definimos bem o perfil, sabemos o que queremos, e prova é, e tu sabes que isso é verdade, por isso é assim que trabalhamos. Quais foram os critérios para a escolha? Eu conheço o atual treinador do Ponte. Pronto, passou. Aliás, foi adjunto de um convidado nosso há 2 ou 3 programas. O que é que vocês pretendiam do novo treinador? A nível de perfil? Alguém que conhecesse o nosso plantel, e ele conhece, felizmente conhece. Posso dizer que ele, há 2 ou 3 jogadores praticamente que não conhecem, 2 ou 3. De resto conhece os jogadores todos. Portanto, tivesse um conhecimento profundo do plantel, ok? Diz? Que tivesse um conhecimento profundo do plantel. Conhecesse a divisão. Quando eu digo conhecer a divisão, para muita gente pode parecer estranho e dizer como é que ele conhece a divisão. Sei que conhece porque nas últimas 2 épocas, esta ainda não terminou, mas pronto, tenho visto muito a acompanhar esta divisão. Sei que é uma pessoa que gosta de futebol, sei que é uma pessoa que percebe muito bem de futebol. Conheço os trabalhos que eles fizeram, me lembrei agora deste treinador. Não, por acaso fui eu que falei o nome dele, mas no qual tenho pelo menos uma das pessoas que trabalha comigo no futebol sério, que o conhece muito bem, conhece melhor do que eu, mas deve ser eu que sugeri o nome dele, para irmos conversando. E por acaso conversámos e chegámos a um consenso que era o mais adequado e era aquilo que pretendíamos. Conhece o plantel, conhece a divisão, na realidade percebe muito futebol, então achámos que, e depois também achámos que era a altura de poder dar a oportunidade a alguém que na realidade tem qualidade e que também não estava no ativo, e por isso era muito importante nesta fase, a faltar 8 jornadas, alguém que chegasse ali e que tivesse um conhecimento profundo também de tudo aquilo que ele estava a nível dos jogadores. Claro. Agora, não tenho dúvidas, e não é mentira alguma que o nome dele já foi falado noutras alturas, como houveram vários a ser falados, Sim. mas simplesmente nomes em cima da mesa. Tu sabes, e o resto das pessoas também vão ficar a saber, mas tu sabes disso, que eu sou um grande defensor que existem muitos treinadores que têm muita qualidade e que nunca têm oportunidade. Isto é, nós olhamos para a Pro Nacional e com as respectivas, para a Pro Nacional e para a Honra, com as respectivas exceções, vemos quase sempre os mesmos treinadores, percebes? Com as respectivas exceções. É evidente que há exceções. Achas que é normal isso acontecer no nosso futebol regional? Tu fazes-me uma pergunta e se na realidade puxares a cassete atrás, vês que na realidade eu até nem acho. Porquê? Neste caso temos o Zé Fari, que na realidade é mais... Não, eu não estou a falar só em relação ao Ponte. Eu estou a falar a tua visão do futebol distrital. A visão é totalmente diferente, como tu vês. Não é? Porque aí está a prova. Temos o Zé Faria, tivemos o João Fernando, que é qualquer coisa no futebol. Aliás, no nosso futebol, é das pessoas que mais conhece o futebol. Sim. E era daquilo que nós precisávamos. Alguém que chegasse ali e que se impusesse como ele, ok, muito bem, o excelente trabalho que ele fez, por isso é que também estamos na posição, é um dos motivos também que estamos na posição que estamos. Antes dele também estava um treinador que era desconhecido para a maior parte das pessoas. Sim.
Sim. pelo menos aqui na nossa zona, o Mr. José Vieira. Mas eu fiz esta pergunta mesmo por causa disso, por o Ponte Sim. Não, fazer eu sei que aposta fizeste, real em novos treinadores, em treinadores emergentes, vamos lhe chamar assim, ok? eu sei que fizeste e sei que antes de a fazeres, possivelmente, estiveste a fazer uma análise sobre a pergunta que estás a fazer, claro que faz sentido. E repara, esse José Vieira teve connosco 22 meses. Infelizmente as coisas, pronto, tiveram que tomar outro rumo, mas o que é que eu quero dizer? Mas também está ali um excelente treinador, uma excelente equipa técnica, na minha opinião, sinceramente, jovem também. Sim. Com muita qualidade, por isso aí está a minha resposta, que na realidade acho que deve ser dada essa oportunidade também a vocês, e tu és mais um, o conhecimento que eu tenho, já tive a oportunidade de dizer isso, e já tive a oportunidade de falar de ti a outras pessoas também, és mais um daqueles que eu acho que mais tarde ou mais cedo, apesar de agora estás, na minha opinião, num excelente projeto, ainda bem que te apareceste. Muito obrigado. Porque acho que é merecido, mas também não tenho dúvidas que não irás ficar por aqui. E agora, sem dúvida alguma, que há uma série de treinadores da tua fornada, entre aspas, que têm qualidade e que as oportunidades têm que ser dadas. Nós não podemos, isto que está a liderar um clube, tem que meter na cabeça uma coisa, quando vamos para ela. Eu sei perfeitamente que sou o líder, eu tenho que estar sujeito às críticas. Agora também tenho que ter capacidade. E nunca vais agradar a toda a gente, não é? Exatamente. Agora, de uma coisa tenho certeza, não podemos ter medo de arriscar. E não tenho medo amanhã, por qualquer motivo, o meu projeto não foi, isto é quase como agora, por exemplo, falo em subida da divisão, eu não tenho medo de falar em subida da divisão e falo às vezes se for preciso, se achar que tenho capacidade para isso. E se não subir? Não morre ninguém, cá estou eu, porque isto é mesmo assim, há muita gente que não fala de querer subir divisão fora de portas, dentro de portas fala. Para mim isto não funciona, tem que ser claro, isto é quase igual. A oportunidade é dada, não estou preocupado, porque primeiro quando a oportunidade é porque acredito no trabalho das pessoas. E às vezes o trabalho pode não se ingrar no Ponte, mas mais tarde ou mais cedo, não tenho dúvidas, poderá se ingrar de outro lado qualquer, e então aí estará uma resposta dada também, na realidade eu estaria certo. Muito bem. Nós ouvimos um treinador adversário do Ponte a falar de um orçamento pornográfico, foi assim que lhe chamou, e houve também, em conversas sobre futebol, outros treinadores que não lhe disseram publicamente, mas quer treinadores, quer diretores, toda a gente olha para o Ponte e acha que o Ponte tenha um orçamento pornográfico, que tenha um orçamento de plano nacional. Estou de certeza que te fartas de ouvir isto e, portanto, eu tenho que te colocar a pergunta diretamente. Isto é verdade? Tem realmente um orçamento acima do que é a divisão? Posso brincar um bocado contigo? Podes fazer o que quiseres. Queres responder tu? Tu sabes, queres responder tu? Opa, o facto de eu saber não... Daniel, eu sei que não, mas tu sabes. Sim. Eu estou a falar com alguém que sabe. Eu até te conto uma história. Eu tive num clube que joga na vossa série, a vossa adversário, e estava a falar com um vice-presidente e com o presidente e disse-lhes precisamente isso. É totalmente errado que o Ponte tenha um orçamento pornográfico, mas o facto de eu saber, Filipe, vai-me perdoar, não invalida que eu te faça a pergunta, porque... Não, Daniel, eu disse que podia brincar contigo. Eu vou-te explicar uma coisa, Daniel. Primeiro, tocaste-me aqui num assunto que se reparares, não gosto de ir dar entrevistas para rasgar alguém, ou isto ou aquilo. Tenho pena desse senhor treinador, que como treinador reconheço que ele tem qualidade e que é capaz de ir longe, mas tem que mudar muito, muito a personalidade dele e a maneira dele ser. Eu vou-te dizer porquê. Primeiro, Daniel, no meu clube, e atenção, com todo o respeito que eu tenho pela instituição onde esse senhor treina, mas tenho mesmo respeito. Filipe, mas não era muito objetivo da pergunta mesmo falarmos. É um colega meu de trabalho. Deixa-me responder, vou-te responder através disso. Vou-te explicar uma coisa. Tenho muito respeito pelas pessoas, vice-presidente, presidente. Vou-te explicar uma coisa. Um senhor que diz isso, no dia que ele disse isso, do outro lado havia outra equipa técnica, certo? Claro. A equipa técnica dele, que ele lidera, mas isto estou a dizer, não estou a dizer da boca para fora. Estou a dizer porque foi quem de direito me disse. A equipa técnica dele ganha mais 40% que a minha. Espera, e o meu orçamento é pornográfico. Digo-te a ti, o guarda-redes deles ganha 3 vezes mais que o meu que defendeu. Ok? O avançado deles ganhava mais que o meu.
outros, não vou dizer qual é a posição, senão pode chegar ao jogador qual é, ganha 45% mais que o meu, de outra posição. E posso dizer a ti, que até fico admirado, se ele sabe quanto é que ganham os jogadores dele, os meus não sabem, os meus treinadores não sabem quanto é que os meus jogadores ganham. Ok? Nem tem que saber. E posso dizer a ti, quem de direito confidenciou também, me mostrou, como eu mostro, não falo só, e o orçamento do Ponte não é mais alto do que onde esse senhor é treinador. Repara agora uma coisa, uma pessoa fala uma coisa destas e depois o Ponte é que é isto, é que é aquilo. Oh, Daniel, e há outra coisa. Sim, mas tem que ficar bem claro. estás a falar de um treinador que tem bastante qualidade, que pá, se calhar teve um dia menos bom nessas declarações, e eu não queria muito focar-me nessa intervenção. Eu falei disso porque foi tornado. Daniel, mas eu tenho que te responder. Claro, mas foi tornado manchete quase, percebes? Eu sei, Daniel, mas olha uma coisa, a melhor resposta que eu posso dar, por acaso eu podia dizer, não, Daniel, não tenho isto, aquilo. Agora, a melhor resposta é eu provar e dar exemplos. Sim, Daniel, sim. a equipa técnica dele ganhava mais 40% do que a equipa técnica que eu tinha. E o ponto é que tinha orçamentos pornográficos. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas têm que ter cuidado, por isso é que eu nunca respondi, Daniel. Mas qual é o milagre? Mas qual é o milagre para. Também sabes. Tá. Mas qual é o milagre para teres jogadores habitualmente que nós vemos a jogar em divisões acima, treinadores, principalmente a última equipa técnica, que normalmente joga em equipas para ser campeã na prova nacional, treina equipas melhor. Pá, qual é o truque? É na apresentação do projeto? É pelas pessoas? O que é que tu achas que diferencia o Ponte para conseguir atrair esses jogadores e esses treinadores? Daniel, há vários fatores que a gente apresenta, desde o projeto, desde a credibilidade que as pessoas que estão à frente do Ponte têm. Isso é muito importante. Desde a credibilidade que tem. Tu disseste na tua introdução que eu já estou no dirigismo há 21 anos. Isso também vale alguma coisa, porque também conheço muito futebol. E depois repara numa coisa, e tu sabes perfeitamente como é que conseguimos vários jogadores. Eu também não paro por 5 minutos, não faço como alguns clubes fazem, que pegam no telefone e ligam para o jogador, já desde a primeira época, ligam para o jogador A, B ou C, olha, daqui é o clube tal, tenho X dinheiro para dar, queres vir para aqui? Eu posso dizer que estou a conversar com o jogador 4 horas e só nos últimos 30 segundos é que lhe digo quanto é que lhe dou. Já está ele meio novidade, entre aspas. Agora, temos um projeto que é interessante, está rodeado um clube de gente muito interessante e na realidade, depois, Daniel, também jogámos um pouco com o que é. Posso dizer que no ano passado, e tu sabes disso, antes de eu terminar a época, já se sabia os reforços que queria, tu tens conhecimento disso, e esses reforços estavam referenciados, mal terminou, atacámos. Agora, também nos refugiámos um pouco sobre A, B ou C, que gastei a ligação, gastei com aquele, e conseguimos fazer aquilo que pretendemos. E tu sabes também que, na realidade, aquilo que muita gente diz, acaba por gozar até com isso, até me rio sobre os orçamentos. Porque, na realidade, o que me interessa a mim é aquilo que, na realidade, o quanto paga. Agora, disse-o todos os anos, e vou-te dizer agora aqui a ti também, que é, tenho a agradecer muito aos jogadores do Ponte, a todos os plantéis que tive até hoje, porque na realidade todos eles, eu sei que é verdade, porque eu vejo, constato com isso, todos eles que estão no Ponte, todos neste momento, poderiam estar noutros clubes a ganhar mais. E não quiseram. Por isso para mim é um motivo de orgulho, é um motivo de lhes agradecer. Já tive pessoas que me disseram, será que não é chato? Estás a te agradecer? Não, é a realidade. Eu tenho que agradecer, porque na realidade eles preferem o Ponte por 10 do que às vezes estarem para outros para 15. Eu posso dizer que ainda há pouco tempo, Daniel, tive um jantar de aniversário do clube, fui convidar uma pessoa do futebol, estive lá 4 horas a conversar com ele, eu e mais 2 diretores meus, no qual falámos sobre essa situação do orçamento, de jogadores, o que ganha e o que não ganha. E esse senhor, que sempre esteve ligado ao futebol, estava convencido que um jogador meu, porque falava, que o Ponte paga aos 300 e 400 euros, que um jogador meu que era garantido ganhava 300 euros. E eu peguei na folha que tinha no telemóvel, a fotografia da folha dos pagamentos, no Ponte não há dinheiro por fora. Entretanto, a ajuda de custo que damos, mostrei-lhe e ele viu. Ele dizia, garantidamente, já há 2 anos pensava que o jogador ganhava 300 euros. O jogador ganha 150. Pois. O jogador ganha 150. Nel, isto
é ingrato, mas Mas há aí muito trabalho, não é? Há aí muito trabalho. sabes, Toda a tua equipa há aí sabes, muito trabalho para, para conseguir chegar a esses jogadores, com agora, há certeza. uma Não é? coisa que a mim, vou dizer uma coisa, não sou, Daniel, já me conheces, não sou arrogante nem de perto nem de longe. Mas há uma coisa que já me cansei um bocado e já disse aos meus colegas. Pá, quando alguém chegar ao pé de vocês e falarem sobre isto, vocês digam, nem que pagasse 1000 € ou 2000. Ninguém tem nada a ver com isso, Daniel. Isso é Quem verdade. manda, Isso é Daniel, verdade. quem manda e quem faz a gestão do ponto somos nós. Eu, como presidente, lidero, mas quem faz a gestão do ponto é a minha direção. Por isso, nós é que mandamos. No momento que eu chego ao final do mês e não devo um cêntimo a ninguém, olha, Daniel, a Associação de Futebol de Braga, maiores tempos como o ponto neste momento. Fornecedores, neste momento, zero. O ponto não deve nada a ninguém. A ninguém. Está tudo pago. Neste momento, até o gás natural está pago. Paguei a fatura ontem. A água paguei-a ontem. A luz está pago. O ponto não deve nada a ninguém. A ninguém. Não há uma pessoa que, nos meus mandatos, venha ter satisfações porque o ponto que deve dinheiro. Por isso, pelo contrário, paguei uma série de dívidas. Por isso, neste momento, eu sou obrigado a dizer assim aos meus colegas, pá, porque eles às vezes ficam tristes. Pá, digam, nem que pague 1000 €. O que é que as pessoas têm a ver com isso? Nós pagamos o dinheiro que nós quisermos. Trabalhamos para isso, andamos da perna para isso. E outra coisa, sempre nos focamos numa coisa. Qualquer dinheiro que venha de subsídios é emprego para as obras. E se por acaso, porventura, conseguimos poupar algum dinheiro que nós trabalhamos lá no Douro, investimos logo noutra obra. Pois, eu ia chegar aí. Há um grande trabalho na busca de apoios, de patrocinadores, principalmente privados. Vamos falar agora dos privados. Isso é um trabalho de toda a direção ou é mais do Filipe que pega nessa pasta? Não, Daniel. Toda a minha direção normalmente trabalha. Claro que há pessoas que têm mais capacidade e mais conhecimentos. Eu tenho 4 ou 5 elementos que são incansáveis nesse sentido, mas todos eles, até do que menos consegue, arranjam-me sempre alguma coisa. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido, focados no mesmo sentido, e prova é que neste momento, pronto, como é de conhecimento de quase toda a gente que visita o nosso campo, existe uma série de apoios ou colaboradores que estão lá no clube. Mas isso é um trabalho que é de todos nós, toda a minha direção. É óbvio que uns mais, outros menos, de contrapartida, outros são mais úteis para outras situações, mas todos nós trabalhamos nesse sentido. E depois lá está, Daniel, também acho que isto só é possível com a credibilidade que as pessoas têm e demonstram, que é, na realidade, um dos focos principais que eu, na altura, quando fiz a direção, é por pessoas credíveis a trabalhar comigo e sérias. Por isso, acho que tudo é mais fácil e as pessoas têm de estar na realidade, que é, os tempos de hoje não era há 20 anos atrás, que as formas de conseguir dinheiro era muito mais fácil, os patrocinadores davam muito mais valores. Agora, nós conseguimos, um bocadinho aqui e ali, fazer a bola de neve. Muito bem. E agora diz-me, para quem anda há 21 anos ligado diretamente com o futebol, qual é a tua opinião em relação ao futebol distrital sénior? Tu achas que há muitas diferenças? Achas que ainda ontem, anteontem, falávamos, por exemplo, as diferenças de pagamentos aos jogadores e aos treinadores da Associação de Futebol do Porto para a Associação de Futebol de Braga é bastante grande. A capacidade de atrair melhores jogadores da AF Porto para a AF Braga é diferente, sendo que este ano até foi um ano especial, porque a Pro Nacional e mesmo a Honra conseguiram atrair alguns jogadores bastante interessantes. Qual é a tua opinião sobre o futebol distrital? Não enquanto presidente do Ponte, enquanto Filipe Oliveira, okay, que anda no futebol há 21 anos, qual é a tua opinião sobre isso? Daniel, isto, claro que em relação a fazer comparação à F do Porto, eu não sei que tipo de apoios é que eles possam ter. Agora, eu sei que a nossa realidade, nós aqui no nosso meio, nós temos que andar com o nosso pé e tentar o máximo de apoios e depois vamos construindo os plantéis conforme aquilo que temos. Eu só para perceberes Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não sei a realidade, por exemplo, da Fé do Porto. Sei que na realidade já há 20 anos era assim, apesar daqui se pagar muito bem. Há 20 anos pagava-se muito bem. Sei que a do Porto andava sempre à frente, porque eu já na altura, em tempos, tive jogadores aqui no Ponte há 20 anos ou 20 e poucos anos e depois foram para a Fé do Porto para ganhar mais dinheiro. E daqui de Guimarães. Sei que isso é uma realidade. Agora, os motivos mesmo é que não sei, porque eu não sei a realidade da Fé do Porto, não sei que tipo de apoios, porque é que conseguem, porque é que não conseguem. Achas que têm estruturas mais profissionalizadas, que procuram
mais dinheiro, têm mais orçamento? Achas que tem a ver com as estruturas? Achas que tem a ver com a proximidade, sei lá, ao Porto? Não sei. O que é que tu achas que pode ser? Eles têm que ter um tipo de apoio muito grande, porque na realidade, se os orçamentos são mais altos, eles têm que ter onde ir buscar esse dinheiro. A nível de apoios, de patrocínios, das câmaras, não faço ideia que tipo de apoios é que dão, não é? Muito sinceramente, isso desconheço na realidade qual é a realidade do Porto. Conheço a nossa e vejo que nós todos os dias temos que lutar constantemente porque... E a qualidade de futebol? Achas que tem melhorado na F Braga? Acho que sim, é muito. Achas? É muito, 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 muito. Acho que sim. Daniel, isto não é porque nós estamos na ONA, mas tu vês que na realidade tem equipas na ONA nacional. Temos equipas, certo, no Pro Nacional que já poderiam competir no Série S. Eu acho que na realidade está muito melhor do que estava aqui há meia dúzia de anos atrás. Agora, também reconheço que há 20 anos atrás o futebol era muito forte. Era muito forte. E acredito que com o passar desta meia dúzia de anos, agora também começa a melhorar, porque na realidade, pronto, é diferente o futebol há 20 anos para o de agora, mas vê-se que há muita qualidade e prova é que ainda há bocado acabaste de dizer que o Porto consegue ter jogadores de Pro Nacional. Muito bem. Eu não tenho dúvidas que o meu plantel, se porventura subimos ao Pro Nacional, o reajuste aqui ou ali é o que vai ser feito, não vai ser feito nada mais. E em relação ao adepto do futebol regional, achas que temos mais gente a assistir aos jogos, quer para o Nacional, quer de O, dos campeonatos? Daniel, acompanho sempre o futebol, independentemente de estar diretamente ligado ou não ao Ponto, sempre fui ver jogos e vou-te ser sincero, quando vou ver, até dou isso como exemplo, e acho que a ti mesmo também te mostrei uma foto, por exemplo, que às vezes as pessoas dizem, em Ponto até tem pouca gente, ou até bem pouca gente. Eu vou-te ser sincero, claro que se for a comparar com 20 anos atrás, isto vai ser um bocado difícil. Agora, eu vou ver jogos de Pro Nacional, vou ver jogos CNS e venho de lá contente, a esse nível. Estou a falar em frente ao Ponto. Venho de lá contente porque vejo que na realidade eu vejo pouca gente a assistir aos jogos. Eu ano passado fui assistir... Mas enquanto agente desportivo, se calhar devias vir triste, não é? Não, sim, referente ao Ponto, na realidade eu estou no bom caminho. Agora, bem o triste, bem. Eu posso dizer que o ano passado fui ver um jogo, foi ano passado, na primeira volta, no qual uma equipa que estava à frente, contra outra equipa, pronto, estava ali nos 5 primeiros lugares. E fui ver e muito sinceramente fiquei desiludido. Era um derby, um clube interessante. Fiquei desiludido quando eu consigo ao longe do outro lado contar quase as pessoas que o clube tinha. Pois. Vejo que na realidade isto está. Não sei se as pessoas criaram novos hábitos, não sei se, pronto, há quem diga que até está caro, e eu vou-te ser sincero, eu também de certo acho que é capaz de ser caro 5 euros, quando na realidade numa primeira liga de certo às vezes tem semelhantes a 5 euros. Só que também é uma realidade que te vou contar, Daniel, um jogo neste momento dá prejuízo. Um jogo em casa, para o Nacional de Torre, dá prejuízo pela bilheteira. Se baixássemos, há quem diga, mas se baixar vai dar lucro. Mas para dar lucro não tinha que meter o dobro de pessoas, tinha que meter 3 vezes mais. Será que mete? Pois. Isto é muito ingrato. Eu pegava aí nessa parte dos motivos, que isso... Tu achas que os motivos que têm afastado as pessoas do futebol aqui no nosso distrito são esses? É muito pelo preço do bilhete? Não, Afastamento dos próprios clubes, os clubes... porque dentro do futebol regional nós temos exceções. O próprio Ponto, para mim, é uma exceção, eu sei que mete bastante gente, mas há muitas e boas exceções, não é? De gente, de clubes que metem muita gente. Mas a maior parte é que realmente sente-se que os clubes estão a perder a ligação com o público, não é? Estão, e eu reconheço isso. Eu reconheço isso quando vim para o Ponte, porque consegui aumentar muito a receita a esse nível, a nível de associados, consegui. Mas mesmo assim reconheço que era motivo, por exemplo, neste momento do Ponte, ainda para ter mais gente, e acredito que com o passar do tempo, agora, eu falei na situação dos preços, porque é o que às vezes as pessoas dizem, está caro, ou isto, aquilo. Mas na realidade reconheço que não. Acredito é que na realidade eles
muita gente começou a criar novos hábitos, e o Ponte também, talvez nos entendemos, que o Ponte também teve parado 3 ou 4 anos com o futebol sénior, e a Vila do Ponte vive muito ao futebol sénior. Sim. Há clubes que... Mas tu não achas que há falta de ligação? Isto já é uma opinião minha, percebes? Que há falta de ligação dos clubes com a população. Não, isso também é uma realidade. É uma realidade, e por acaso nós nesse caso em concreto tentámos nos aproximar, e é uma coisa é certa. Temos aproximado, e prova é, vou dar o exemplo, não é? Que tu tens estado presente, no jantar que nós temos feito de aniversário do clube. Um jantar que normalmente metia 30 pessoas e agora mete 300 e muitas 400. Tem metido 400, 380. O que é que eu quero dizer com isto? Penso que na realidade nós temos aproximado e as pessoas têm se aproximado de nós. Agora, também acredito, como no trabalho da formação, que isso não é só de um ano para o outro. Leva 3, 4 anos, 5 bons anos, uma pessoa trabalha, se aproxime, e depois, naturalmente, quando andas por ela, as pessoas já estão ali infiltradas e ficam por ali e dão continuidade ao que era antigamente. A criação da CLAC vem reforçar esta ideia que o Ponte tenta uma aproximação grande à população, ou a criação da CLAC surgiu por intermédio de terceiros externos à direção do Ponte? Não, isso é óbvio que a CLAC, mesmo a CLAC existe, é um grupo de amigos que eles falam entre eles, mas depois dão sempre conhecimento à direção, e a direção tenta dar um apoio para que eles tenham condições também para se aproximarem e para estarem presentes e para apoiarem o clube. E prova é que é assim, isso também nos deixa orgulho, que neste momento nós temos pessoas que são adeptas do Ponte sem serem de Ponte. Sejam das Taipas, sejam de São Clemente, sejam de Vila Nova, o que é que sei. E também é uma das coisas que nós pretendemos, não vou dizer no caso das Taipas, porque as Taipas têm clubes, mas aquelas terras vizinhas que não têm clubes, estamos a tentar também com que as pessoas próximas se consigam ligar a algum clube. Comecem a ver um clube que achem interessante e depois começam a ter uma ligação a esse clube. Agora, a CLAC sem dúvida alguma, que foi entre os amigos que foram conversando sobre isso, pediram apoio, entre aspas, a opinião sobre elementos da direção, e no qual nós também temos dentro nisso, porque também só faz sentido, mesmo sendo ao nível que é, estarmos interligados, porque dois para amanhã, se é preciso ter uma intervenção para alguma coisa, seja pela positiva ou pela negativa, estarmos próximos uns dos outros, porque senão assim podia descalpar tudo. Sim, e isso é de ressalvar. Olha, já passou uma hora, acredites ou não? Já. Por acaso não tenho relógio aqui comigo. Já passou uma hora. Me esqueci. Epá, assim de uma forma muito resumida, porque eu não gosto que estes programas ultrapassem muito uma hora, e normalmente não ultrapassam, nós já ultrapassamos. Quais são os objetivos desportivos? Eu sei que estamos num cenário que é muito difícil responder a esta pergunta, porque, por causa do Covid, mas imaginando que vem para aí o pior dos cenários, isto é, que os campeonatos terminam, o Ponte para o ano é outra vez candidato à subida ao Pro Nacional? O Ponte vai ser outra vez candidato à subida. Daniel, E pronto, já me respondeste à pergunta. Agora só para entroncar aqui noutra. E se por acaso subir à Pro Nacional? O Ponte quer os lugares de topo ou quer cimentar-se na divisão? O Ponte quer andar na primeira metade da tabela. Daniel, as pessoas têm que estar bem cientes e com os pés bem assentos no chão. Por acaso estive aqui há um bocado, tinha aqui um jornal, estive a dar a primeira entrevista que eu dei há 3 anos, desde que assumi agora o Ponte. Exatamente aquilo que eu disse, por acaso, não é por acaso, porque a gente diz aquilo que acha que vai fazer, é o que está a ser feito. O primeiro objetivo, para tomar conta do Ponte, andar na primeira metade da tabela. Foi o que fizemos. Andámos sempre ali calminhos, em cima, até que terminámos no 8º lugar. Segundo, tentar andar nos lugares cimeiros para subir a divisão. Okay? E agora, novamente, tentar subir a divisão. Não subimos o ano passado, vamos ver o que é que vai dar este ano. Para o ano, o objetivo é andar ali naqueles primeiros lugares. Não vamos entrar em loucuras. Os clubes, para ir para um CNS, têm que ter uma estrutura muito forte, têm que ter uma base muito forte, têm que ter condições para isso. Por isso eu acho que o Ponte tem primeiro pelo menos com a minha liderança vai ser assim. Vai ter que criar bases para tudo aquilo que queira fazer. Por isso, se o Ponte subir a divisão como era um objetivo, o objetivo seguinte era mesmo esse. Nós não vamos subir a divisão depois pensar o que vamos fazer. Não. Nós queremos subir a divisão, mas ao mesmo tempo já sabemos o que é que queremos fazer subir a divisão. E se não subir, também já sabemos o que é que queremos fazer. Por isso estamos bem cientes, apesar que, Daniel, não vou esconder isto. Infelizmente, isto que nos está a afetar do Covid-19 vai-nos sempre
ser umas entraves e vai-nos sempre criar algumas dificuldades. Vai ferir. Orçamentais, pelo menos. Sim, com certeza. Isso vai ser, por muito organizado que o clube esteja, que é o caso do Ponte, não vou sentir agora, ok, porque estou organizado, mas daqui a meia dúzia de meses poderei sentir. Mas vês o ponto no CNS? Tens esse objetivo a médio e longo prazo? Honestamente? Não, Daniel, não vejo. Vejo o Ponte a querer cada vez mais ser forte e na divisão do Pro Nacional. Okay. Isso sim. Agora, como eu disse, Daniel, acho que isto é um projeto com o CNS para se ir fazendo durante meia dúzia de anos. Ok, muito bem. Olha, muito obrigado. Eu é que agradeço. Isto passou mais uma vez muito rápido. Tivestes aqui uma audiência muito atenta e muito fiel. Se quiseres dar umas palavrinhas para os adeptos do Ponte e para a população, o que quiseres dizer, de minha parte, resta-me agradecer-te mais uma vez teres aceito o convite e foi uma hora muito proveitosa, de certeza. Daniel, em relação aos adeptos do Ponte, quero que eles continuem a nos apoiar, porque sentimos isso na realidade, temos um apoio muito forte pelas pessoas que estão próximas de nós e que vão ver o Ponte, e como te disse, prova é aquele jantar que a gente tem feito. É óbvio, eu não consigo ver os comentários que estão a ser feitos, acredito que os comentários que estão a ser feitos sejam positivos, porque na realidade também reconheço que toda a minha direção tem feito um trabalho excelente e no qual vamos dar continuidade, por isso compreendo que os comentários estejam a ser pela positiva e sei perfeitamente que posso contar com essa gente que está aí a fazer os comentários e com toda a gente que tem apoiado o Ponte. Em relação a ti, Daniel, eu é que agradeço porque, sem dúvida alguma, que é uma iniciativa fantástica, estás de parabéns. Aliás, estou-te a dizer isso, mas já falei com várias pessoas que acompanham o teu programa e todas elas me dizem o mesmo. Olha, e a nível desportivo, desejo-te a maior felicidade e consigas o que queres no Sport Clube e depois tenho certeza que ainda vais ter projetos muito interessantes como este. Muito obrigado. Olha, forte abraço. Obrigado. Obrigado. Daniel, um abraço, tudo bom. Tchau. Bem, e foi o 11º episódio do nosso Chai Futebol às 5. Dizer-vos só que amanhã vamos ter o Ricardo de Rissa Pinto, que é também uma pessoa que foge um bocado do normal dos convidados, porque é um estrategista, é alguém que trata das carreiras de jogadores e masculinos e femininos. Portanto, vamos ouvir aqui alguém que já foi classificado num congresso em Lisboa sobre estas questões de futebol. Já foi classificado como alguém completamente inovador, alguém que traz uma visão completamente diferente do normal empresário e, portanto, é alguém que vão gostar de ouvir de certeza absoluta. Referir-vos só que temos o Chai Futebol às 5 no YouTube. Podem meter follow, basta pesquisarem Chai Futebol às 5 e vai-vos aparecer o canal do YouTube. Temos também a página do Facebook. Fiquem em casa, protejam-se e até amanhã. Forte abraço.